Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz. É uma honra estarmos juntos, uma alegria para mim estarmos juntos nessa noite de quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, neste nosso culto de oração e estudo bíblico aqui na Primeira Igreja Batista de Serrinha. Eu quero saudar a todos com a graça, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus também por sua vida, a vida de você, meu amigo, minha amiga, que está participando deste culto ao nosso Deus junto conosco. Nós existimos para adorar a Deus. Fomos criados para a sua glória, para trazer louvor a Ele, pelo modo com que vivemos, pelo modo como trabalhamos, pela nossa forma de ser, pelo nosso jeito de ser, pela nossa forma de falar, pelas nossas palavras, ações, cânticos, orações ao nosso Deus. Eu gostaria de me dirigir a você nessa noite e agradecer a Deus por sua vida. Você vê que nós não estamos reunidos neste templo, no nosso templo, mas nós somos a igreja. A igreja vai além da construção, vai além do espaço físico. Nós somos a igreja. A igreja ela existe para estar presente no mundo, onde nós estamos fincados, enraizados, a fim de sermos um farol para apontar para Deus. A igreja está além. Na verdade, nós vamos além da congregação. A igreja, que é a eclésia, ela foi chamada para ir para fora, para servir as pessoas e ao mundo, para adorar a Deus, servir a Deus acima de tudo. E nesta noite, eu gostaria de louvar a Deus por sua vida e agradecer a Deus, porque nós entendemos isso, que mesmo neste tempo, ainda estamos nos reunindo somente de maneira online nesse período, nesta fase de pandemia do coronavírus, mas nós estamos juntos, unidos. Eu agradeço a Deus por você, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel a Deus, congregando, servindo, sendo parte da igreja, entregando os seus dízimos e ofertas, sendo parte do serviço ao Senhor por meio dos seus dons e um ministério na igreja, ou da forma que você está conseguindo fazer esse ministério que você tem na casa de Deus, o serviço que você oferece a Deus, de maneira específica, com o seu dom espiritual, para a edificação do corpo de Cristo. Eu gostaria de lembrar que nós estamos em nossa campanha de missões e desta feita de missões mundiais e missões nordestinas. Queria iniciar este nosso culto também falando desta campanha, convidando você a orar e já tendo uma resposta de Deus a respeito da sua oferta, ofertar para que a gente sustente os missionários. A campanha de missões nordestinas, ela tem tido desde o ano passado, pelo menos, um foco na compra de um caminhão missionário para fazer evangelismo, ação social e o trabalho na nossa região, dar suporte às missões que existem. A nossa convenção baiana tem trabalhos em Quijingue e em Nordestina, e você e eu e a nossa igreja faz parte do sustento desse trabalho mensalmente, e nós oramos pelas nossas missionárias. Além disso, como temos visto nesta campanha, o trabalho de missões ele também acontece até os confins da terra por meio de missões mundiais, e você e eu podemos e devemos ser os braços que contribuem com nossas ofertas, os joelhos que se dobram em oração pelos missionários, pelos líderes de área, pelas juntas missionárias, especificamente por essas duas neste tempo. E eu queria, por fim, não só pedir que você pense e ore a respeito de uma oferta, porque a campanha tem essa característica de levantar recursos para sustentar os missionários no campo, mas também peço que você considere ser um adotante fixo, mensal. Além de ter uma oferta mensal, você também ter uma oferta avulsa, anual, você também ter uma oferta mensal, uma oferta que você transfere de sua conta ou deposita na conta da nossa Associação Batista Nordestina ou da Junta de Missões Mundiais. É muito bom fazer isso. Traz um grande regozijo para os nossos corações a gente contribuir. A palavra diz que melhor é dar do que receber. Exercite esse modo de participar da campanha. Você vai ver como você se engaja, como você ora, como você se interessa ainda mais por essa obra. Você pode visitar o site da igreja ou diretamente o site de missões mundiais ou o perfil, por exemplo, da Associação Batista Nordestina no Instagram ou no Facebook e saber mais informações. Você pode nos contactar, a igreja está à disposição também para passar essas informações de como fazê-lo mensalmente. Nós vamos agora orar, esse é o nosso culto de oração e de estudo bíblico, nós vamos orar. Nós vamos interceder pelos que estão enfermos, vamos interceder pela família da irmã Mirene, que perdeu um tio
nesses dias devido ao coronavírus. Nós transmitimos aqui em nome da igreja, irmã Mirene, os nossos sentimentos à irmã e a toda a sua família. Vamos interceder também por um irmão de Mirene que está com coronavírus. Vamos interceder pela família da irmã Judete, que também está enferma, aquela família está passando por questões de saúde. Vamos orar por essa família. Vamos continuar intercedendo pela família das irmãs Nete e Gene, que perderam familiares há alguns tempos atrás, mas que continuam precisando de nossas orações. Vamos interceder por todos todos de nossa igreja que estão precisando de suporte nosso em intercessão diante de Deus. Nesse período, há pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Não esqueça de trazer o seu donativo para formarmos cestas básicas e continuar abençoando vidas. Eu já fui abençoado em tempos de necessidade. Com certeza você também já foi abençoado em tempos de necessidade. Vamos ser hoje bênção na vida de outras pessoas, dessas formas e de outras também. Mande uma mensagem, ligue, como tenho falado, ore, mas comunique também, se você puder, quando puder, às pessoas que você está orando por elas, que você se preocupa com elas, com seus irmãos aqui da igreja, com seus familiares, com seus vizinhos. Tudo isso é uma forma de adorar a Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de trazer glória ao Senhor e de também anunciar o Evangelho. Faça isso. Continue compartilhando estes vídeos dos cultos. Compartilhe a mensagem de esperança que há na palavra de Deus, para que pessoas sejam salvas, pessoas que estão às portas da eternidade. Todos nós estamos. E há amigos seus, vizinhos, amigos de infância, familiares, que podem ouvir a mensagem de salvação proclamada por mim e por você, através de áudios, vídeos, conversas de telefone. Seja um evangelista ativo. Deus nos convida para isso, para todos sermos ganhadores de almas. A colheita é grande, mas são poucos os ceifeiros. Esta é a hora, a mensagem proclamar, anunciar salvação, renovar a esperança nos corações, vou levar o amor aos perdidos. Eu vou pelo sertão, vou levar a paz, libertar os cativos. Eu vou pelo sertão, proclamando o Evangelho de Cristo. Anunciar salvação, renovar a esperança dos corações, vou levar o amor aos perdidos. Eu vou pelo sertão, vou levar a paz, libertar os cativos. Eu vou pelo sertão, proclamando o Evangelho de Cristo. Eu vou pelo sertão, vou levar a paz, libertar os cativos. Eu vou pelo sertão, proclamando o Evangelho de Cristo. Vamos orar?
Santo Deus, nós te bendizemos nesta noite e te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Antes de orarmos, nós vamos ouvir a música da campanha de missões nordestinas. Acompanhe aí essa música e participe desta campanha e logo depois nós vamos orar. Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor Deus, nós te bendizemos nesta noite, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. É o Senhor Todo-Poderoso, em que nós cremos, com quem nós vivemos dia após dia. Santo Deus, nós queremos te pedir perdão, porque nós somos falhos. E nós falhamos no nosso dia a dia, ó Deus. Seja por omissão, seja por algo intencional até, ou alguma falha nossa, alguma dificuldade que nós temos, algum momento em que nós cedemos a uma tentação. Ó Deus, nos perdoa quando nós estamos diante do Senhor, ó Deus, vivendo talvez de maneira displicente, sem intencionalmente buscar a Tua glória e o Teu louvor, por meio de nossas palavras, ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, ó Deus. Colocamos nossa vida diante do Senhor nessa noite. Vem nos quebrantar, ó Deus, vem nos moldar de acordo com a Tua palavra. Suplicamos por essas pessoas que mencionamos, ó Deus, enfermos, enlutados, aqueles que têm os seus negócios, as suas atividades profissionais afetadas por essa pandemia. Dá sabedoria aos governantes de nossa cidade, estado e nação. Abençoa, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os farmacêuticos, todos que estão envolvidos, ó Deus, nessa força-tarefa para vencermos o coronavírus, ó Deus. Obrigado que o Senhor tem nos livrado no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa membresia, ó Deus, de óbitos, de perdas diretas, ó Deus, de membros nossos. Nós pedimos que isso continue a acontecer. Nós clamamos a Ti por isso, Senhor, que isso continue a livrar os nossos irmãos, os nossos familiares do mal. Infelizmente, Deus, nós temos pessoas em nossas famílias que têm partido para a eternidade por conta dessa doença ou em decorrência de sequelas, de outras situações relacionadas a essa enfermidade. Por isso nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos traga vida e vida eterna, ó Deus, para aqueles que ainda não Te conhecem, porque sabemos que um dia iremos encontrar Contigo e queremos estar preparados para isso. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, pastores, diáconos, diaconisas, os líderes, cada membro da igreja aqui na sede, ó Deus, nas congregações, no nosso ponto de pregação em Lagoa dos Umbus, ó Deus. Abençoa essas campanhas missionárias, que elas vão para frente e sejam, ó Deus, uma bênção, como já são, já tem sido na vida de nossa igreja. Nós Te bendizemos e nós Te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Vamos agora estudar a palavra. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós estamos estudando esse livro nas noites de quarta-feira. Eu quero convidar você a ler comigo a partir do verso 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Vou pedir que você me acompanhe na sua casa com a sua Bíblia aberta, ou se você não puder fazer isso, estudando, apreciando o texto, acompanhando essa breve reflexão bíblica da noite de hoje. Apocalipse capítulo 20, verso 1 diz assim: Vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos começar pelo menos por esses 3 versos. O milênio. Esse é um assunto, irmãos, que tem algumas perspectivas dentro do espectro evangélico ou teológico cristão na compreensão desse texto. Todavia, nós vamos apresentar aquilo que o texto nos ensina, aquilo que tanto esses versos como os versos em outros textos da palavra de Deus apresentam como sendo aquilo que vai acontecer. Então vamos ser bastante diretos e pontuais nessa questão. Certo é que verso 1 está escrito que João, ele viu descer dos céus um anjo, e um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse abismo é mencionado em outros textos do Apocalipse. É entendido então que esse abismo é um lugar onde estão ali presos entidades do mal, a morte também está ali no abismo,
enfim, é todo um espectro que pode ser chamado de Hades ou de outros nomes. Mas o certo é que aqui nós temos a expressão abismo, e esse lugar de onde, para onde são enviados diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, são expressões aqui para o mesmo ser, que é esse ser angelical, inicialmente um ser angelical, Lúcifer, que era um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e que caiu dos céus. Nós vemos ainda aqui no livro de Apocalipse, em um dos capítulos anteriores, que esse dragão ele foi lançado dos lugares celestiais, foi derrubado dos lugares celestiais. E dali ele saiu para atormentar a terra, para ir ao encontro e de encontro, mais propriamente dizendo, daqueles que estavam ali. Esse dragão que foi lançado ao abismo, como já vimos em um dos capítulos anteriores do estudo de Apocalipse, ele já tinha sido derrubado dos céus, das hostes celestiais. E ele foi lançado na terra e fez um trabalho terrível de enganar nações, de enganar reinos. E esse julgamento dessas nações e reinos que foram enganados por ele, por meio da besta, por meio da grande Babilônia, enfim, todos eles vão sendo julgados por Deus, como vimos no capítulo anterior e nos capítulos anteriores. Agora chega a vez do diabo, do dragão, dessa grande serpente. Satanás significa acusador, melhor dizendo, diabo significa acusador. Diabo significa acusador, Satanás significa aquele que Diabo significa acusador, Satanás significa o inimigo, aquele que está contra. E nós vemos que chega a vez desse ser julgado. E ele é julgado parcialmente neste momento, ele é jogado no abismo. Esse anjo, ele traz na mão a chave do abismo e uma corrente, né? Certamente, pelo que a gente vê do texto grego original, ele está com aquela corrente pendurada em sua mão, ou algo do tipo. E ele abre o abismo, é o que se dá a entender aqui, lança Satanás no abismo e acorrenta por 1000 anos. Ele é então preso, como diz o verso 2, acorrentado e lançado por 1000 anos ali. Esse anjo fechou o abismo com a sua chave e colocou um selo. Interessante que tudo aquilo que Deus fecha não pode ser aberto. Tudo aquilo que Deus sela, esse selo nunca vai ser tirado. É assim com as coisas de Deus, com o que Deus faz. E ele foi impedido de enganar as nações. É isso que Satanás tem feito. Desde que ele caiu do céu, desde que ele se rebelou, ele tentou enganar Eva. Infelizmente conseguiu enganar Eva e Adão, os primeiros seres humanos. E tem sido assim toda a história. E tem enganado reis, autoridades, poderosos, simples e quem quer que ele tem tentado e que tem se deixado cair no engano de Satanás. Só que ele vai ficar acorrentado por 1000 anos, é parte já do julgamento de Deus sobre essa entidade maligna chamada Satanás e o diabo. Ele é acorrentado ali e depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vemos aqui uma verdade bíblica, que Deus sempre traz a sua justiça a cabo e faz com que essa justiça aconteça. E Deus ele vai destruir os seus inimigos, glórias a Deus por isso, porque eles têm causado um grande estrago. Satanás ele ainda não foi destruído neste trecho, vai acontecer mais um pouco à frente, nesta visão que João teve do futuro, mas ele vai ser destruído. O certo é que ele passa um tempo nesse espaço que é o abismo. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós não vamos nos detalhar tanto na questão do milênio em si e nos pormenores, nas correntes, nas formas de se interpretar essa questão do milênio. Como mencionei, nós vamos apenas pontuar aquilo que o texto nos traz. E o que é que o texto nos traz? De maneira geral, no contexto do Novo Testamento, nós temos as informações, segundo mais detalhes do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho,
que Jesus anunciou, informou, antecipou para os seus discípulos que antes dele voltar à terra para cumprir a promessa de levar os seus discípulos e a sua igreja para os céus, que é esse novo céu, nova terra, que o capítulo 21 vai falar, o último capítulo, os últimos capítulos de Apocalipse, nós somos informados por Jesus de que virá um tempo de grande tribulação. A expressão utilizada em Mateus, no livro de Mateus, é tribulação. E será um tempo mais intenso de perseguição. Nós estamos vivendo, de fato, os últimos tempos. E desde a primeira geração de cristãos até a nossa, os sinais da volta de Jesus, que ele mesmo antecipou, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tudo mais, só tem se intensificado. Um simples estudo ou um estudo básico da história vai mostrar isso para nós. E assim como em Mateus, no final, ali a partir do verso 20, 21, capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25 de Mateus, nós temos essa narrativa, essa história, esse anúncio de Jesus a respeito do final dos tempos. As cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, também vão falar a respeito desse assunto. Paulo, por inspiração do Espírito Santo, fala desse final dos tempos. E aí vamos construir uma breve linha do tempo. Nós temos Jesus anunciando a sua volta, nós temos a morte de Jesus, a sua ressurreição, que celebramos de maneira muito bela neste fim de semana aqui na igreja, com os cultos de Páscoa. E temos esse período da história da igreja, que ainda não é o milênio, pelo que a Bíblia fala. Porque há pessoas que vão interpretar assim, há grupos que vão dizer que o milênio já começou lá, e é um milênio sem tempo, sem dias, sem marcação cronológica do relógio. Mas o que nós temos no texto bíblico é que Jesus, ele anunciou a sua volta, mas antes de sua volta haveria essa grande tribulação, como é chamada essa fase, pelo que se fala no livro de Apocalipse. A igreja, então, a gente vê um termo que é traduzido como arrebatamento, e que é falado, e tem sido muito falado nesses tempos e em outros tempos também. Eu lembro disso há pelo menos 20, 25 anos se falava muito desse assunto, e ainda se fala em muitos grupos. Mas o certo é que Jesus ele vai voltar, e a gente ainda vai ver nos versos seguintes, nos nossos próximos estudos, que antes da ressurreição dos primeiros mortos, nós vamos ver isso nos nossos próximos estudos. Antes disso, que acontece essa grande tribulação. Então a igreja ainda não foi arrebatada, ainda não foi elevada nos ares. A gente precisa esclarecer isso, né, nesse nosso estudo de Apocalipse, para entender o que o texto nos diz. Né? Nós entendemos, estudamos o texto como a palavra de Deus viva, eficaz, inerrante, infalível, e a base de nossa fé e de nossa vida. Então nós ainda não estamos nesse tempo da grande tribulação. Nós estamos vivendo tempos de grande turbulência, de tribulações, sim, mas nós ainda estamos no tempo em que Jesus ele não voltou. Então nós estamos aguardando a volta de Jesus para cumprir esse seu propósito de começar a castigar, cumprir a sua justiça neste mundo, para com esse ser de grande vergonha que é Satanás e que tem tentado destruir vidas até hoje. Meu convite a você, meu irmão, é que a gente continue firme na promessa do Senhor da sua volta, para continuar anunciando o Evangelho nesses dias. Se nós temos esse nosso foco na vida, que é anunciar o Evangelho e viver o Evangelho, nós vamos fazer isso com alegria. E nós vamos viver nessa expectativa, sabendo que nosso lar não é aqui, que aqui ainda não é a nossa morada eterna. E por isso vamos construir, trabalhar, servir ao Senhor, viver com Ele. Você, meu amigo, que está participando deste nosso culto, saiba disso, Jesus está voltando. Isso não é uma história de carochinha, isto não é uma história ficcional, esta é a realidade. Lembre disso, pense nisso, entregue a sua vida a Jesus. Jesus quer salvar você, Ele quer transformar a sua vida e sua família. A grande obra de salvação é o perdão dos nossos pecados. E Jesus nos ajuda a conviver com a nossa vida e a viver uma vida nova, e de conviver com questões talvez que se desenrolam por conta do passado, mas Deus nos dá força para isso, Ele nos dá bênção sem medida e nos dá a alegria da vida eterna e de viver com Ele. Ele nos dá essa comunidade de fé que é a igreja.
Olha, fique sempre lembrando disso, que Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança não está em partido A, partido B, governante A, governante B ou C. A nossa esperança não está na vacina, apesar de esperarmos, e muitos de nossos irmãos já terem tomado essa vacina, está chegando para muitos outros nós, mas a nossa esperança está em Deus. Porque daqui a um tempo não vamos lembrar tanto mais do coronavírus, se Deus nos permitir continuar aqui. Daqui a algum tempo nós vamos estar nos reunindo novamente no templo, essa é a nossa esperança. Por isso, coloque sua esperança em Deus. Coloquemos nossa esperança em Deus. Que Deus abençoe você. Volte para estar conosco no próximo domingo às 9 da manhã, às 6h30 da tarde. Ainda não estamos tendo reuniões presenciais. Neste domingo ainda não teremos. Na próxima quarta-feira ainda não teremos. O Conselho da Igreja vai se reunir no dia 15 e reavaliar essa situação, conforme a decisão do próprio Conselho de suspender os cultos online. Continue se cuidando, meu irmão. Continue cuidando de sua própria vida, mantendo todos esses cuidados necessários. O desejo da nossa igreja, o desejo da liderança da igreja, dos pastores da igreja, de cada um de nós, é permanecermos aqui pelo tempo que Deus nos permitir. Se algo acontecer, infelizmente, nós vamos ter que encarar alguma situação mais complicada em nosso meio, mas a nossa oração é que não aconteça. Então se cuide, cuide de sua família, cuide dos seus familiares, mantenha todos os cuidados necessários. É isso que estamos procurando transmitir para você nesse tempo também. Que Deus abençoe você e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Uma boa noite, que você tenha uma noite de sono, um sono abençoado, restaurador de suas forças e continue servindo a Deus. Ele ama você, nós amamos você. Essa igreja está de braços abertos para caminharmos juntos, servirmos a Deus e fazermos o melhor para Ele. Deus abençoe você.